Temporal provoca estragos no interior do estado. Diamantino, Sinop e Sorriso estão entre as cidades mais afetadas pelos alagamentos. Um padre é preso no norte de Mato Grosso suspeito de abuso sexual. O NEMAT exige comprovante de vacinação contra a Covid para matrícula e rematrícula de alunos. E depois da 8ª rodada do Mato Grossense de futebol, já tem time rebaixado. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. Ruas que mais pareciam rios, casas invadidas pela água. Consequências das chuvas fortes que atingiram cidades de Mato Grosso de ontem para hoje. No norte do estado, moradores de Sorriso e de Sinop enfrentaram muitos transtornos. Vários pontos da cidade se transformaram em um rio. Esse cruzamento que fica no centro foi um deles. Estava trabalhando. Aí a gente acorda, né, para ir embora para casa e depara com essa situação aí. Os carros tudo atolado ali, não sai. Foram cerca de 5 horas de chuva que começou na madrugada. Muitos motoristas tiveram prejuízos ao serem surpreendidos quando passaram por locais que não costumam alagar. Já vi alagamento para lá, mas para essa região nunca vi não. Uma viatura do Corpo de Bombeiros ficou submersa e foi retirada com auxílio de maquinários. Um susto para o militar acostumado a salvar vidas. Tava vindo, cara. De repente eu tava vindo e falei, vai dar passando, hein, cara. De repente ela rodou. Ela rodou e veio. Então dentro do valetão. Aí ela travou, na hora ela travou e não conseguia abrir. Aí passando o bombeiro aí, viu, aí correu aqui, quebrou o vidro. Tava já enchendo de água já, tava cobrindo já. A chuva causou alagamentos principalmente no quadrilátero central e na lateral da BR-163. O cenário não é novidade para a prefeitura, que disse estar tentando resolver o problema que dura anos. Então já tem gente fazendo estudo na secretaria e esse estudo também aí de mais de 50 quilômetros de vala aberta. O prefeito já está fazendo aí esse estudo para ver aonde vai ser iniciado esse tipo de trabalho, que tem que ser bem calculado, porque Sinop é uma cidade muito plana, né? Então é um problema antigo e não vai se resolver aí do dia para a noite. Em Sorriso, a chuva de 59 milímetros também deixou estragos. No bairro Vila Bela, 10 residências foram danificadas. Aproximadamente 20 famílias tiveram perdas. A chuva foi forte, arrastou a moto dos meninos que estavam aqui, quebrou, arrancou o muro, destruiu tudo. A casa alagou, tudo cheio. E não foram só os adultos. Emily, que acordou cedo para ir à escola, ficou assustada ao ver como estava o uniforme. Hoje eu acordei para eu ir para a escola, só que como eu vou ir para a escola com a minha blusa toda suja? A Defesa Civil de Sorriso chegou a isolar algumas ruas para evitar a passagem de motoristas em locais alagados e de risco. Sempre que alguém tiver de carro, de bicicleta, de moto, evitar sempre onde tem água. Por quê? Porque a gente não sabe se ali existe um buraco. Hoje em dia o buraco nasce de uma hora para outra. Por quê? Porque a gente percebe à noite muitas carretas andando na cidade, à noite. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, havia emitido nesta quinta-feira um alerta laranja de perigo para temporais em 97 municípios de Mato Grosso. Para amanhã, as chuvas devem voltar a atingir as cidades aqui do norte do estado. Pois é, esse alerta aí está mantido. A Defesa Civil Estadual acabou de emitir esse novo alerta para 97 municípios mato-grossenses. A Prefeitura de Sorriso informou que já concluiu o levantamento dos danos causados pela chuva no bairro Vila Bela. Ao todo, 13 residências foram invadidas pela água. A Prefeitura chegou a organizar um local para abrigar as famílias atingidas, mas os próprios moradores decidiram voltar para as casas. Além da limpeza no local, a Secretaria de Obras fez a desobstrução das bocas de lobo. E os temporais provocaram estragos em outros municípios do estado. Em Diamantino, 40 famílias ficaram desabrigadas depois que a água da chuva invadiu as casas. Choveu intensamente por 4 horas seguidas na cidade. Durante o dia, muito trabalho depois da chuva intensa que caiu na madrugada. Estamos com ruas ainda intransitáveis, como acesso ao Frei Manuel ainda está intransitável. A descida aqui que vai para o NEMAT
Nós estamos aí com a ponte que sofreu danos nas cabeceiras e praticamente houve um deslocamento da sua estrutura. O rio que corta a cidade subiu rapidamente e provocou alagamentos. De acordo com a prefeitura, 50 casas foram atingidas e cerca de 40 famílias estão desabrigadas. Nós estamos já decretando um estado de calamidade pública, ninguém ficará desamparado. Nós estamos já fazendo todas as ações necessárias para contemplar de forma igual a todos os que sofreram os danos causados por essa tempestade que tivemos esta madrugada no município de Diamantino. Além dos prejuízos causados pela água e pela lama, um morador registrou o momento em que resgatou o cachorro dele, que tinha desaparecido no alagamento. Ei, Frode, vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá, meu coração, vem. Em Tangará da Serra, durante o temporal, um raio causou uma explosão em um frigorífico, de acordo com o Corpo de Bombeiros. A explosão, seguida de incêndio, atingiu um depósito de dejetos. Apesar do susto, ninguém se feriu. Devido a esse depósito de dejetos produzir gás metano, houve realmente uma explosão ocasionado por uma descarga atmosférica. Ele fica uma parte retirada ao fundo, bem retirada da parte de trabalho ali, onde os funcionários trabalham. E uma equipe da Defesa Civil Estadual está em Diamantino. Os técnicos vão ajudar o prefeito na declaração da situação de emergência. De acordo com o superintendente da Defesa Civil Estadual, Luiz Cláudio da Cruz, até o momento foi levantado que 85 pessoas ficaram desabrigadas. 20 imóveis foram atingidos. A Defesa Civil Estadual e a Prefeitura de Diamantino vão oferecer ajuda a essas famílias. A Polícia Civil realizou hoje uma operação contra um grupo criminoso acusado de movimentar o comércio de veículos roubados e furtados na região metropolitana. A Operação Avalanche cumpre 28 mandados. São 2 de prisão temporária e 26 de busca e apreensão. Os alvos são criminosos envolvidos em roubos e furtos de veículos, principalmente motos, a maior parte em Várzea Grande. A ação é comandada pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos. Nós estamos fazendo uma operação para reprimir a receptação qualificada, sobretudo na venda de peças usadas, e a instalação de empresas para essa finalidade, que fomenta o roubo e o furto de veículos. Estamos reprimindo as pessoas que estão adulterando veículos, que fazem placas falsas, que adulteram chassis. Cerca de 120 policiais atuam no cumprimento de ordens judiciais. Além das motos, foram apreendidos carros, caminhonetes e até jet skis, e ainda computadores, armas e documentos. Os suspeitos são apontados também pelos crimes de receptação qualificada, adulteração de sinais identificadores veiculares, uso de documentos falsos, falsidade ideológica, estelionato e lavagem de dinheiro. A polícia apurou ainda que uma empresa, uma loja de peças de motos, teria um papel fundamental na movimentação criminosa. Parte das informações corre em sigilo e as diligências podem levar ainda a novos desdobramentos. Continuamos em diligência e vamos analisar todos os dados oriundos dessa investigação. Existem questões que precisam ser melhor apuradas para a gente ter uma definição sobre futuro indiciamento e até mesmo sobre a necessidade de outras ações policiais. Depois do intervalo, quem tem direito à dose de reforço da vacina contra a Covid? E a Unemat está exigindo comprovante de vacinação contra o coronavírus para matrícula e rematrícula de alunos. Em todas as regiões de Mato Grosso, a procura pela dose de reforço da vacina contra a Covid continua baixa. Essa terceira aplicação do imunizante está liberada para pessoas a partir de 18 anos, pessoas que tomaram a segunda dose há 4 meses. O Sandro veio à unidade de saúde da família do bairro CPA, em Cuiabá, e se imunizou com a dose de reforço contra a Covid, que já estava em atraso. Agora está mais tranquilo quanto à sua saúde. Agora tem mais segurança, uma dose a mais.
Quem também tomou a dose de reforço foi a dona Odete, que saiu com o cartão de vacina completo e com a certeza de que tomou a melhor decisão. Eu acho que todo mundo deveria vir. Quem não tomou nenhuma, né, tem que procurar, né, para poder vir tomar a vacina, porque isso é muito importante. Só que a procura aqui no estado ainda está muito baixa. Até o momento, pouco mais de 550 mil pessoas tomaram essa dose, o que corresponde a 15% da população. As pessoas não estão vindo para completar. Os idosos, né, nós conseguimos só 40% dos que fizeram a primeira e a segunda estão retornando para fazer a dose de reforço. A dose de reforço deve ser tomada em um prazo de 4 meses após a aplicação da segunda dose, prazo que já venceu para a maioria dos públicos, principalmente acima de 18 anos. Mas em Cuiabá, ultimamente tem sido comum ver as cadeiras de espera vazias nos mais de 30 postos de vacinação. E quem procura esses locais recebe a dose da Pfizer. O Ministério mandou um documento recente que, enquanto tiver a Pfizer, nós vamos trabalhar com a Pfizer. Mas, não tendo mais a Pfizer por algum motivo, pode-se fazer com a AstraZeneca e até mesmo com a Janssen e com a Coronavac também. Quem tomou o imunizante da Janssen precisa tomar uma segunda dose, que já é de reforço. E para pessoas imunossuprimidas que tenham tomado qualquer imunizante, atualmente começou a aplicação de uma quarta dose. Nós começamos a vacinar essa semana, né, essa quarta dose, e percebemos que tem muita gente de comorbidade que está vindo. Comorbidade é diabetes, hipertensão, não é esse público que está sendo atendido com a quarta dose. São só os imunossuprimidos, aquelas pessoas que têm a imunidade baixa ou por doença, ou por quimioprofilaxia, ou por remédio que toma. E a dose de reforço também está liberada para adolescentes de 12 a 17 anos imunossuprimidos, ou seja, que tenham imunidade baixa. É preciso levar receita, exame ou então um laudo médico que comprove essa situação e, claro, a dose de reforço 4 meses após a segunda dose. E em Rondonópolis, a vacinação infantil contra a Covid continua também muito baixa. Especialistas alertam para a importância da imunização das crianças contra a doença. A super-heroína Heloísa, de 7 anos, caprichou para receber a vacina contra a Covid-19. Ela sabe da importância de ficar protegida contra a doença e tem todo o apoio da mãe. Agora eu posso rever meus amiguinhos e estudar muito. A Heloísa sempre foi vacinada, sempre levei ela vacinar pelo SUS. Não teria por que ser diferente agora. A vacina protege e agora ela está protegida. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, dados do IndicaSUS mostram que Rondonópolis registrou, desde o início da pandemia até o dia 10 de fevereiro, 606 casos de Covid-19 na faixa etária entre 0 e 5 anos, com um óbito registrado. Foram 593 casos em crianças de 6 a 10 anos, sem nenhuma morte. Médicos e pesquisadores em saúde afirmam que a vacinação em crianças vai ajudar a diminuir o número de contaminações. Mesmo sem apresentar sintomas graves, na maioria das vezes, as crianças acabam transmitindo o vírus para outras pessoas que podem desenvolver a forma grave da doença. E com o retorno das aulas presenciais, tomar a vacina pode ser a melhor maneira de ficar protegido. A gente tem uma doença que chama síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que acontece depois da infecção pelo Covid. E a vacina ela tem se mostrado eficaz no sentido de reduzir a chance das crianças fazerem essa doença. O Lucas, de 7 anos, esperou muito por esse dia. Ele já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid. A Valéria encara a imunização do filho como o próximo passo para um retorno a uma vida normal. Você agora está vacinado, né, Lucas? Vai poder ir para a escola, né? Tranquilo, né?
Que bom que o Lucas também está protegido. E a Prefeitura de Rondonópolis informou que vai cobrar a carteirinha de vacina nas escolas. Primeiro, os pais serão notificados para apresentar o documento. As crianças não vacinadas poderão acompanhar as aulas normalmente, mas o Conselho Tutelar e o Ministério Público Estadual serão informados da escolha dos pais ou responsáveis. E ainda falando sobre isso, a Unemat, que é a Universidade do Estado de Mato Grosso, está exigindo o comprovante de vacinação contra a Covid para a matrícula de novos alunos e também para a rematrícula dos veteranos. Agora sim, com a dose de reforço, a Milena, estudante da Unemat, não perdeu tempo e já foi garantir a atualização do esquema vacinal nesta unidade de saúde para conseguir efetivar a rematrícula. A Unemat está exigindo agora que coloque o comprovante de vacina, essencial para as voltas às aulas agora, né? Depois de 2 anos parado no EAD, então é muito essencial que todos tomem a vacina para que temos mais segurança. A decisão por tornar obrigatório os estudantes comprovarem que estão vacinados foi tomada no ano passado e está valendo tanto para a rematrícula como também para os novos alunos. Para garantir a sua matrícula, a efetivação dele, ele tem que apresentar pelo menos uma dose da vacinação. No total, a Unemat está oferecendo 2.420 vagas para ingresso no período letivo 2022/1, para quem realizou o Enem no ano passado. São 60 cursos de graduação presencial e a seleção é feita por meio do SISU. Para a matrícula, é essencial que esse candidato tenha o comprovante de vacinação e fique atento às datas. Essa semana é a semana da matrícula, tanto de alunos ingressantes como dos veteranos da nossa universidade. As aulas que iniciam no próximo dia 14 de março serão acompanhadas pela Comissão de Monitoramento Covid-19, que pode definir novas estratégias de biossegurança a serem adotadas na universidade. Esse comitê é formado por professores, doutores, especialistas na área da saúde, virologista, e que eles dão suporte às decisões tanto dos conselhos como à decisão da reitoria da universidade. Quem já está imunizado sabe a importância que a vacinação tem para o retorno seguro às aulas presenciais. Além de eu cuidar de mim, da minha saúde, estou também evitando que o meu colega do lado se contamine também com Covid. Então eu acho que é essencialmente importante que todos da universidade se vacinem, e não só da universidade, para que tenhamos um convívio normal na cidade, né? Então todos precisamos se vacinar. E agora a gente vai conferir os dados atualizados agora à tarde, dados sobre a pandemia, de acordo com o painel da Secretaria de Saúde do Governo do Estado. De ontem para hoje foram confirmados mais 2.921 casos de Covid. No total, ao longo de quase 2 anos de pandemia, são mais de 688 mil casos conhecidos de Covid aqui no estado. Nas últimas 24 horas, infelizmente, houve o registro de 16 mortes por Covid. Já são 14.614 vidas perdidas para a Covid aqui no estado. Das pessoas que foram contaminadas pelo vírus, mais de 654 mil pessoas estão recuperadas. Agora a gente tem aqui informações sobre a ocupação de leitos de UTI na rede pública, a rede conveniada ao SUS. Isso aqui são as UTIs para adultos. Taxa de ocupação hoje está em 64,6% e há 88 leitos disponíveis em diferentes regiões do estado para atender esses pacientes em estado mais grave. Dados sobre a vacinação aqui no estado vai aparecer aqui. 73,6% da população total de Mato Grosso tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid, total de 2.654.956 pessoas. Isso aqui até ontem, tá, gente? Às 7 da noite sai uma nova atualização. Pessoas que tomaram a segunda dose ou a dose única, quase 63% do total da população, 62,92%. O total de doses aplicadas, 2.269.667. E 551 mil pessoas, pouco mais de 551 mil pessoas, tomaram a dose de reforço. Há pouco a gente falou que esse número aqui está muito abaixo do que é esperado pelas autoridades de saúde. Doses de reforço, precisamos aumentar esse índice.
E em Sinop, um padre foi preso suspeito de abuso sexual contra 2 adolescentes. A Naira Pacho tem outras informações. O mandado de prisão foi cumprido na manhã de hoje pela Polícia Civil aqui em Sinop. O padre Nelson Coque, de 54 anos, é suspeito de ter abusado sexualmente de menores. 2 adolescentes, um de 15 e 17 anos, relataram os abusos. 2 desses adolescentes narraram abusos que começavam com passar as mãos nas nádegas, nos órgãos genitais, esse tipo de coisa. Inclusive, uma das vítimas teria filmado, colocado o celular para gravar e gravou o padre levando ele para um banheiro dentro do quarto paroquial. Então, essas denúncias vieram à tona, testemunhas foram ouvidas, vídeos gravados, e o doutor Pablo representou pela decretação da prisão preventiva, o Ministério Público deu parecer favorável e hoje foi cumprida essa prisão. O advogado da Mitra Diocesana informou que o padre foi afastado e que as denúncias estão sendo apuradas. Nós fomos procurados pela vítima e seus familiares, fizeram a denúncia, imediatamente Dom Canísio acolheu a denúncia, procedeu o afastamento do padre em razão da gravidade da denúncia, até que se apure se isso é verdadeiro ou não. A polícia vai fazer o trabalho dela e, obviamente, nós da comissão da Diocese faremos o nosso trabalho. Nós temos aí 60 dias de prazo para entregar esse relatório completo a Dom Canísio, para que ele possa, como bispo, além de tomar as medidas necessárias, encaminhar esse procedimento, que a decisão final quem toma é Roma. A seguir, a venda de ingressos para a decisão da Supercopa entre Flamengo e Atlético Mineiro na Arena Pantanal. E os gols da rodada pelo Mato Grossense de futebol. Tem time já rebaixado para a 2ª divisão. A gente te explica no próximo bloco. Começou pela internet a venda de ingressos para o jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, domingo, decisão da Supercopa na Arena Pantanal. A venda presencial das entradas começa amanhã. Amanhã e sábado estarão abertos 5 pontos físicos espalhados pela capital, vendendo ingressos para esse jogão. Horário de funcionamento das 10 horas da manhã às 8 horas da noite. E um desses pontos físicos é o ginásio Aicim Tocantins, que também estará aberto no domingo, momentos antes da bola rolar. Lembrando que, por conta do decreto municipal que está vigente, 80% da ocupação máxima da Arena Pantanal está permitida. Foram colocados à disposição aí à venda 31.219 ingressos para esse jogo. E o torcedor que vai à Arena Pantanal para acompanhar a partida vai ter que comprovar o ciclo vacinal completo, ou seja, ter tomado as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Lembrando que Atlético Mineiro e Flamengo se enfrentam no domingo às 3 horas da tarde, horário de Mato Grosso. E a gente segue falando de futebol. No Campeonato Mato Grossense, ontem foi concluída a 8ª rodada. E o Ação de Santo Antônio de Leverger é o primeiro time rebaixado para a 2ª divisão. Se sobrou fé para o torcedor do Ação, faltou futebol em campo para o time evitar o rebaixamento. No Lutero Lopes, em Rondonópolis, o Ação precisava vencer para seguir na luta contra o rebaixamento. Para complicar, Luiz Antônio ainda fez gol contra e abriu o placar para o União. Fabinho fez 2-0. O Ação ainda descontou com Lucas. Placar final 2-1 e Ação rebaixado. Noite difícil também para o Sorriso. O time tentava sair da zona de rebaixamento, mas não conseguiu parar o luverdense. Ítalo, Thiago e Arlen marcaram os gols da vitória por 3-0. Com chances remotas de evitar o rebaixamento na última rodada, o Sorriso já publicou nas redes sociais lamentando a queda para a segundona. Quem respirou e se afastou da zona de perigo foi o Operário. No estádio Dito Souza, em Várzea Grande, o time venceu o Nova Mutum. Vinícius abriu o placar. Paulinho contou com a falha do goleiro Igor e empatou. No segundo tempo, Zé Vitor
garantiu a vitória. Placar final, 2-1. No Gigante do Norte, o torcedor compareceu em peso. Mais de 3 mil torcedores foram apoiar o Sport Sinop diante do líder Cuiabá. Quem entrou em campo com um time alternativo. O Sport Sinop abriu o placar com Thiago Hertz. Valdívia empatou para o Cuiabá e manteve o time na liderança do campeonato. Fim de semana vai ter mais futebol. E amanhã é dia de Mais Agro. A Kátia Krieger antecipa agora alguns dos assuntos do programa. Oi, Kátia, boa noite. Oi, Luzimar, boa noite. No Mais Agro desta sexta, vamos falar sobre o cultivo de floresta plantada. O eucalipto tem sido a aposta de muitas pessoas no campo devido ao seu rápido crescimento, fácil cultivo e potencial econômico. Tem também uma reportagem sobre mão de obra qualificada. São muitas oportunidades, mas é preciso conhecimento específico para a maior parte das ocupações. Mas fica a dica, viu? Tem cursos profissionalizantes de graça para quem tem interesse em trabalhar no campo. Porque eu tenho muita paixão pelo agro. Qual que é o seu sonho? Trabalhar com colheitadeira. Os detalhes amanhã, a partir das 6 da manhã, no Mais Agro, aqui na TV Centro-América. Eu espero você! E o MT2 termina aqui. Você pode rever as reportagens no Globoplay e também nos acompanhar nas nossas redes sociais. A gente encerra com imagens ao vivo, reforçando o alerta da Defesa Civil Estadual, que emitiu este alerta para que a população de 97 municípios mato-grossenses prestem muita atenção e se cuidem, porque há possibilidade de chuvas intensas de hoje para amanhã. 97 cidades mato-grossenses. Ótima noite para você. Amanhã a gente se encontra aqui no MT2. Tchau, pessoal.